Eu queria refletir com vocês sobre um texto, Mateus capítulo 7, são 6 versículos que eu quero ver com vocês, e vamos dar uma olhadinha, uma reflexão, rapidinho, né? Primeiro eu vou ler todo e depois nós vamos dar uma olhada com um pouco mais de cuidado. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, Jesus está diante de um discurso que pode ser visto de uma forma muito pesada, mas ele era muito pertinente no ambiente, principalmente, que ele estava ministrando. Jesus vai falar nesse texto da facilidade que temos de olhar os erros dos outros, da facilidade que temos de observar a vida dos outros, como os outros procedem, e conseguir com muita clareza sentenciarmos as pessoas, julgarmos as pessoas. Isso só é possível, em primeiro lugar, para que entendamos, porque um padrão foi estabelecido. Um padrão de obediência a Deus foi apresentado a um povo formado, por Ele, e baseado nesse padrão, todas as pessoas que infringiam esse padrão, ultrapassavam esse padrão, ele cometia o pecado, um delito. É verdade. Então não existe nada errado se um padrão não determinar o que é certo. E Jesus está trazendo um padrão extremamente rigoroso, ou muito mais forte do que as pessoas podem imaginar. Jesus chega num contexto onde a lei mosaica, o decálogo, os 10 mandamentos, ele representa a base de todas as leis do povo de Deus. Mas levava-se muito em consideração os 10 mandamentos. E qual é o grande problema? É que todas as pessoas são capazes de julgar mediante a esta infração. O cara matou, então ele é um infrator. O cara, ele adulterou, ele é um infrator. Mas Jesus agora traz um sistema muito mais rígido, muito mais forte, um sistema que só a pessoa, Satanás e Deus conseguem identificar. Ao contrário do Velho Testamento, agora
O indivíduo não precisa matar para ser um assassino. Agora, ele não precisa mais adulterar de fato para ser um adúltero. Jesus traz a uma colocação que ela é extremamente absoluta para esses três personagens: o indivíduo que pratica, o Satanás que acompanha e Deus que é o onisciente e o onipresente. Eu não sou capaz de observar, se eu estiver em algum ambiente, se minha esposa estiver cobiçando um outro homem. Eu posso não ser capaz de notar se em algum momento o Cláudio possa estar maquinando alguma coisa, certo? Com a ira no seu coração contra mim. Essa subjetividade trouxe um problema muito grande para aquele povo, que estava acostumado com coisas mais fáceis, com as regras que eram visíveis, eram mais palpáveis. Então Jesus vai explicar algumas coisas nestes versículos que comigo. Por que é que ele expôs essas coisas? E nós não vamos fazer isso com o nosso cachorro. Nós não vamos fazer isso com o nosso carro. Nós não vamos fazer isso com a nossa casa. Nós vamos fazer isso com o nosso irmão. Assim como os 10 mandamentos, boa parte deles sempre está relacionada no relacionamento entre irmãos, porque você vê, ame a Deus sobre todas as coisas, ame o próximo como a ti mesmo, já envolveu meu irmão. Aí eu digo que não pode roubar, roubar quem? Meu irmão. Aí eu não posso matar, matar quem? Meu irmão. Aí eu não posso adulterar, adulterar com quem? Com a mulher ou com o marido da minha irmã ou do meu irmão. Aí eu não posso cobiçar, cobiçar o quê? As coisas que é do outro. Se você observar, a infração das leis de Deus sempre estabelece o relacionamento entre nós e o nosso irmão. Essa guerra, essa batalha que vamos ter que enfrentar. Então Jesus vai expor nesse texto, não apenas para os fariseus, que eram especialistas, e diga-se de passagem, estavam bem confusos, porque Jesus vem atrapalhar um modelo mental fundamentado há séculos. É verdade. E agora Jesus chega trazendo uma nova aplicação. Eles têm todo o direito de se atrapalhar com a adaptação inicial. Você pega um cara equilibrado como Nicodemos, vai conversar com Jesus, muito confuso. Sabemos que és mestre, vindo de Deus, entendemos esses sinais, mas o Senhor vem falar de nascer de novo, como é que funciona essa história? As pessoas estão muito atrapalhadas em seus julgamentos. Mas eu aprendi uma coisa biblicamente: temos que ter muito cuidado com a nossa ótica, com a forma de olharmos as coisas, pois a Bíblia diz: se os nossos olhos forem bons, nós conseguimos enxergar coisas boas, nossa vida será conduzida por um ambiente de luz. Mas se a nossa perspectiva, a nossa ótica, os nossos olhos não forem bons, certo? O nosso corpo, a nossa vida sempre andará em trevas. Porque em qualquer lugar que estivermos, sempre vamos olhar as coisas negativas. Sempre vamos olhar os erros da igreja, os erros do cônjuge, os erros do professor, os erros dos pais, os erros dos filhos, certo? Então é isso. Pessoas com os olhos ruins só conseguem enxergar, enfatizar coisas ruins. Pessoas, quando falam principalmente de pessoas, é aquela frasezinha que diz que quando Pedro fala de Paulo, Pedro fala muito mais do que de Paulo. Então a minha proposta
é criar uma cultura onde nós consigamos entender o que Jesus está expondo aqui. Então vamos lá, verso de número 1, ele começa dando uma afirmação: não julgueis para que não sejais julgados. Olha só, Jesus vai falar do cuidado que precisamos ter quando nós vamos avaliar os nossos irmãos. Para isso, precisaremos de um padrão estabelecido, para estabelecermos ou fazermos esse julgamento, tá certo? Então nós temos algo que não foi cumprido, algo que não foi feito, algo que não foi realizado conforme deveria ter sido feito, desde uma tarefa simples até uma complexa. Quando alguém foge do padrão, eu preciso ter o cuidado, porque em mim será acionado o desejo de me tornar sobre esta pessoa um juiz. Isso, sua esposa falou algo que não deveria, se torne um juiz e a julga, ela está errada, equivocada, perdida em seus pensamentos. Então tá bom, esse é seu julgamento sobre ela. Entende? Alguém te fez alguma coisa, te deu uma fechada, deixou de fazer alguma coisa. Todas as vezes que alguém fizer algo, seja essa pessoa quem for, conhecida, desconhecida, você encontre com ela apenas uma vez, certo? E nunca mais vai vê-la. Se ela fizer alguma coisa que fuja do padrão, o que vai acontecer? Você terá uma boa oportunidade de infringir este texto, certo? Julgar alguém. Essa é a grande verdade. Então a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção e a minha é cuidado. Quando as coisas não acontecerem segundo os padrões que deveriam, quando alguém, não for fiel corretamente à instrução que recebeu, à tarefa que recebeu, cuidado com o que você vai falar a respeito dessa pessoa. Esse é o primeiro alerta. Isso só acontece, e agora vai acontecer muito mais, porque Jesus disse ser a luz do mundo, porque Jesus agora nos deixa o Espírito Santo, e para nós isso é muito mais perigoso, porque agora nós temos muito mais clareza. As desobediências, certo? As infrações há anos atrás, elas só eram reconhecidas pelos líderes religiosos que detinham o conhecimento da palavra de Deus. Hoje não. Hoje nós podemos sentenciar as pessoas, quer através da lei de Deus, do conhecimento da palavra, ou simplesmente porque essa pessoa fez, ou deixou de fazer, ou fez algo que não devia. Porque a luz, o conhecimento, ele traz o pecado à tona. Essa é a grande verdade. Então nós temos que ter muito cuidado com essa situação. Então, se eu vou julgar, ou se eu quero ser alguém que vai avaliar alguém, vai aqui uma boa pergunta, que a maioria de nós quase sempre não temos como responder. Você conhece em torno dessa situação toda a verdade? A primeira pergunta que você deve fazer é isso: eu conheço em torno desse assunto toda a verdade? Será que o material que está sobre a minha mesa, ao lado desse martelo que eu pretendo bater, ao lado dessa sentença que eu pretendo dar, será que ali realmente está, naquele processo, todas as informações? Será que eu sou capaz de saber por que alguém cruzou aquelas portas e foi tão grosso como obreiro aqui?
Será que eu sei de verdade por que aquela pessoa entrou vestida tão inapropriadamente para um culto de louvor e adoração a Deus? Será que eu consigo entender de onde procede de verdade aquele nervosismo? Dane-se, porque eu, quando fico nervoso, sou capaz de me controlar. Então, se eu sou capaz de me controlar, que todo mundo se controle. Ah, é assim? Então tá certo. Você quer pegar talvez uma virtude sua, se é que isso vai ser virtude? Então uma boa pergunta é: se eu quero me tornar um juiz, pelo menos que eu seja um juiz justo. Que eu saiba por que essa pessoa não pagou. Que eu saiba por que essa pessoa não fez. Por que será que um homem entrou aqui vestido de mulher? Uma mulher entrou aqui se comportando como um homem. Eu tenho em cima do meu tribunal verdades concretas para avaliar isso e para sentenciar essas pessoas? Porque segundo o texto que lemos, eu tenho que ter muito cuidado, porque com a medida que eu medi, eu já vou mostrar isso mais à frente, eu vou ser medido. Então, pastor, o senhor está querendo dizer que se alguém comete um erro, eu não devo fazer nada, eu não devo julgar? Não, não é nada disso. O julgamento ele precisa acontecer, ele só precisa ter um padrão. Primeiro, ele precisa ter amor, porque o amor vai fazer com que você invista um pouco de tempo antes de bater esse martelinho dessa pessoa sem vergonha, desse mentiroso, desse grosseiro, desse isso, desse aquilo, que fez isso, que fez aquilo e que fez aquilo outro. Porque eu preciso entender, junto com você, que sentença será dada por um juiz desse tipo, que julgou fora da verdade, que julgou, diante de uma luz que não trazia a todos, as informações. Então eu preciso, se eu quero realmente fazer o que Deus determinou, primeiro, eu vou amar essa pessoa, independente de que ela seja, independente do jeito que ela está vestida, da cor de seu cabelo, do carro cujo qual ela estacionou, dos acessórios que usa em seu corpo, independente de quem seja, eu preciso aprender a amar. Segundo, eu preciso exortar essa pessoa, arrumar um meio de fazer com que essa pessoa tenha acesso à informação de que aquilo que ela está fazendo não está correta. Sim, porque senão eu corro o risco de me tornar um conivente. Então essa pessoa precisa saber que ela não pode se comportar desse jeito, que ela não pode falar desse jeito, que ela não pode fazer isso, que ela não pode usar isso. Mas não pode segundo que padrão? O nosso padrão. Eu estou falando para crente. Tá certo? Eu não posso pegar um padrão moral nosso e levar para alguém que talvez tenha entrado aqui pela primeira vez. E que às vezes você vai olhar a pessoa e você nitidamente, quando você vê alguém entrando num ambiente fora do protocolo, certo? A primeira coisa que você deve imaginar o que é? Essa pessoa não conhece, ela não faz parte do nosso ambiente. Você vai conversar com alguém que na porta da igreja fala um palavrão, você subentende que essa pessoa não conhece, ainda não está inserida nos padrões. Eu convivo muito com isso. Eu estava em Belo Horizonte, no aeroporto, conversando com um cantor famoso, quando de repente me aborda um cara para me cumprimentar. Em alguns segundos ele falou uns 10 palavrões comigo. O senhor é isso, o senhor é aquilo, o senhor é aquilo outro, o senhor faz isso, o cara quase morreu, o cantor. E eu vi que ele estava desfalecendo, porque ninguém pode cumprimentar um pastor com tanto palavrão. E aí
Eu dei um abraço nele e falei: rapaz, que maravilhoso, nossa, como você gosta de mim, Deus te abençoe, sua casa, sua família, vá em paz. E o cara me olhou como quem diz assim: como é que o senhor deixa que falta de respeito um cara te cumprimentar? Ele estava me desrespeitando, sim ou não? Não, ele só não conhece o nosso protocolo, mas o juiz, não vou falar o nome, que isso vai para a internet. Então, as pessoas têm que saber sim. Então a Bíblia diz: alguém vacilou, você tem que chamar alguém, uma autoridade, ir lá chamar a pessoa no privado, falar: maluco, o negócio é o seguinte, a casa caiu, você fez isso e isso. Tem que ser exortado, sim ou não? Com a moça, sim ou não? Tem que ser disciplinado, sim ou não? Sim, também com amor. É assim. Tem que ser educado, instruído, sim ou não? Isso. E tem que ser observado para não fazer de novo, sim ou não? Então, antes de estabelecermos um julgamento, porque parece, né? Não julgueis, então tá bom, então a gente não vai se meter em nada e que vire uma grande bagunça e nós não façamos nada. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está nos incumbindo de gerar um processo estabelecido por amor que mude a vida das pessoas. Verso 2 diz assim: porque com o juízo que julgardes serei, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também a isso. Bom, esse é um texto muito interessante, porque ele diz o seguinte: essa é a palavra de Deus, sim ou não? Deus mente? Não. Ele se arrepende? Não. Certo? Então eu tenho que entender uma coisa: se eu usar de uma medida indevida, eu posso me preparar, porque vai dar ruim. Não vai voltar no mesmo ambiente, mas vai voltar. Eu vou te dar um exemplo disso. O Jacó queria apanhar a primogenitura do Esaú, sim ou não? Sim ou não? Dois irmãozinhos, não é? Eu aprendi uma coisa: o Caim teve problema com quem? Com quem? Com o irmão. Aí o Davi teve problema com quem? O José teve problema com quem? Aí o Esaú teve problema com quem? O Isaac teve problema com quem? O filho pródigo teve problema com quem? E você tem problema com quem? O irmão. Pastor, não tem problema com meu irmão. Tem, porque nós somos filhos de Deus. Sua mulher é sua irmã também. Seu marido é seu irmão, seu filho é seu irmão. É tudo irmão. Uma família só. E sabe que eu aprendi uma coisa? Qualquer problema que tenhamos com o nosso irmão pode comprometer o nosso relacionamento com o pai. Veja. Você briga com o irmão e se separa do pai. Então você cuidado com que as coisas. O Jacó estava lá, doido na primogenitura do Esaú, que também não estava fazendo muito assim. Estava nem aí. Esaú era meio imediatista. Ele falou: estou com fome agora. Primogenitura só quando tiver papai estiver morrendo. Então dá minha comida que se dane a primogenitura. Mas o tempo chegou, sim ou não? Ele traiu o irmão, sim ou não? Resolveu? Não, fugiu. Fugiu ou não fugiu? O irmão dele foi com ele? Não, mas o que ele semeou, lembra, com a medida que você medir. Foi lá, trabalhou para o sogro, trabalhou, gostou da Raquelzinha, que era gostosinha, bonitinha, trabalhou um tempão para ela, sim ou não? Isso, de olho na Raquel, vou pegar a Raquel, vou pegar a Raquel, pegar a Raquel. No dia do casamento, o coroa malandro trocou a mais nova pela mais velha. Entendeu? Lia tinha um olho para arquibancada, gostadinha. Foi de noite, quando ele acordou de manhã, quem era a mulher dele? Raquel ou Lia? E aí? Ele foi reclamar com o sogro. Pô, você me enganou? E a vida está falando para ele: não, o seu sogro não enganou você. É que você está acostumado a enganar as pessoas. Entendeu? Então o que você fez lá e achou que não ia atrás de tu, você veio para cá.
O Esaú não veio. Mas à medida que você usou lá atrás, entendeu? A vida é implacável. Implacável. Eu tenho visto um amigo numa idade, e eu tinha um relacionamento com ele bem próximo, né? Era patrão empregado, mas era bem próximo. E eu me lembro que numa das viagens que eu fiz com ele, ele me narrou quando ele se apaixonou por uma jovem. Ele era casado e se apaixonou por uma jovem. Então ele estava deixando a esposa e os filhos e estava indo morar com essa jovem. Mas ele tinha uma base católica bem forte. Então ele foi a uma freira narrar o que ele estava sentindo e o que ele iria fazer. E a freira disse para ele: faça o que o seu coração está mandando. Aí ele não gostou do conselho. Mas como assim? Mas não está errado? Como a senhora me instrui a fazer o que está no meu coração? Ela disse: não, fique tranquila. A vida vai te cobrar lá na frente. Se você vê hoje a situação desse indivíduo, é deplorável o que os filhos estão tentando fazer com ele. É deplorável a maneira que ele está terminando os seus dias. Mas, segundo o texto que estamos usando, e não eu, que eu não tenho nada a ver com isso, eu só estou citando um exemplo. Uma medida usada lá atrás para com a família e os filhos, hoje, porque a vida é implacável. Deus é misericordioso, pode nos dar força para suportarmos, pode amenizar e em algumas questões, até em milagres, pode nos livrar. Mas a regra é: o que você plantou, você vai. É assim que funciona. Aí, o verso 3 diz assim: e por que, está aqui? Deixa eu usar essa. Depois de duas afirmações, vem a primeira interrogação. É uma pergunta. E se está perguntando, eu acho que está querendo uma resposta de nós. A Bíblia está perguntando para nós que julgamos, se é que julgamos. Pois já temos as duas afirmativas que não deveríamos julgar para não sermos julgados, e temos a próxima afirmativa, que com a medida que nós medirmos, nós seremos medidos. Mas agora tem uma pergunta para você responder e para mim responder: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio? Eu acho que olhando para mim mesmo, eu respondi e quero compartilhar talvez a minha resposta com vocês, certo? Por que que eu olho mais o argueiro no olho do outro do que a trave no meu? Porque quando eu mostro o que o outro está fazendo de errado, eu consigo camuflar os meus erros. É como um mágico que está fazendo a mágica nessa mão, mas na verdade as coisas estão acontecendo aqui. Se eu começo a chamar a sua atenção demais, para a sua negligência, para a sua arrogância, para a sua falta de compromisso, sabe? Se eu começo sempre com aquele martelinho na mão, batendo e sentenciando erros. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo o que te incomoda tem um indício que você foi chamado para transformar. Se te incomoda alguma coisa,
tem entre você e aquilo que te incomoda. Te incomoda o modelo que alguém está fazendo? Então, imprima um modelo e seja um exemplo para essa pessoa. Mas não, para quê? Né? Normalmente o que nós fazemos é, vamos falar mal do que o outro está fazendo. Porque quando eu falo mal sobre o que o outro faz, dá uma sensação de zelo que eu tenho, né? Então, normalmente, essa pergunta é: por que eu vejo mais o argueiro no olho do outro do que a trave no meu? Algumas coisas ninguém sabe. Somente Satanás, Deus e você. Somente Deus e você, e muitas vezes o próprio Satanás sabe o que você pensa, sabe as intenções dos seus olhares, sabe o sentimento que está dentro do seu coração. São coisas muito particulares. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: nesse ambiente cujo qual nós estamos, a hipocrisia não é o conteúdo do Evangelho. E nós vamos ver isso no próximo texto. E o que esse texto do 4 diz é o seguinte: tira o olho, né, ou tira o argueiro do teu olho. Tira aquilo que está primeiro no seu, porque, segundo esse texto, a sua autoridade deve vir ou da sua base ou da sua transformação. Eu vou falar de um cara aqui, né? O Zia e a Nega são bem próximos a ele, e algumas pessoas aqui conhecem esse cara, nós já caminhamos juntos. E eu gosto sempre de usá-lo como exemplo. Hamilton, de Marlene. Hamilton é um dos crentes mais crentes que eu conheci ao longo de toda a minha história. Eu nunca vi uma vírgula daquele cara. Eu tenho 32 anos de evangelho certo? E Hamilton já era crente quando eu me converti. E vocês que caminham pertinho dele, sabem quem esse cara é. Então, ele tem autoridade de base. Desde sempre aquele cara foi crente. Eu não tenho isso. Minha autoridade não vem da base, minha autoridade vem da transformação. Mas não existe autoridade na hipocrisia. É isso que a Bíblia está dizendo. Se você não tem autoridade de base, tudo bem, Cláudio, tudo bem. Mas pelo menos adquira a sua autoridade da transformação que você enfrentou ou viveu do seu relacionamento com Jesus. Muitos de nós aqui temos vergonhas e grandes de nosso passado. Fizemos coisas cujas quais nós sentimos nojo, vergonha, não queremos que ninguém mexa nem toque. Mas isso são coisas do nosso passado. Hoje, certo? Nós temos autoridade, porque o texto está dizendo, certo? Como você vai dizer para teu irmão: me deixa tirar o argueiro do teu olho, se você tem uma trave no seu? Então não cabe hipocrisia. E se eu quero ter autoridade, primeiro eu uso esse poder que eu quero oferecer aos outros, a mim mesmo. E aí sim, eu posso olhar para esse texto de uma forma mais legal, sabe? Porque aí eu posso dizer: bom, eu tenho uma trave no olho, você tem um argueiro no seu. Eu sou seu marido. Eu tenho defeitos que você não tem. Eu tenho virtudes que você não tem. Você tem virtudes que eu não tenho. Você tem defeito que eu não tenho. Então faz o seguinte, eu vou tirar aí do seu, tira do meu. Vamos criar um ambiente de reciprocidade, onde nós não sejamos juízes um do outro.
mas parceiros, alguém que quer ajudar, porque é assim que funciona. Eu sei que eu tenho defeitos, eu sei, mas eu posso pegar tudo isso, não ser um hipócrita, de acusar você, simplesmente porque eu não minto, mas eu cometo um outro delito, então eu vou chamar a atenção para a sua mentira, para parecer que eu não tenho a minha defesa. Então, quando nós entramos nesse ambiente, e aí o verso 5 vai dizer, vamos lá, o meu tempo é curto aqui, eu não posso, bota o verso 5, por favor. Hipócrita, aí ele está dizendo, se você faz isso, preste atenção, os dois textos já eliminou um grupo. Não julgue para não ser julgado. Com a medida que você julgar, você vai ser medido. Então tá bom, ali nós sentenciamos a um grupo. Aí ele faz duas perguntas e já ele volta para as sentenças. Certo? Mas agora ele está sentenciando no 5. Se as suas respostas foram erradas no 3 e no 4, o 5 é para mim e para você. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então você verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. O que esse texto diz é que muitas vezes usamos uma visão comprometida. Quem tem uma trave no seu olho, quem tem um cisco no seu olho, e aqui não tem nada a ver com os olhos carnais, não é isso. Todas as vezes que um cisco cai no seu olho, ele prejudica a sua visibilidade. E visibilidade comprometida tem tendências a gerar mais confusão do que solução. Então eu preciso ter uma visão clara para que eu consiga, né, oferecer uma solução. Eu estou falando isso para a igreja, eu estou falando isso para a família. Porque se nós não tivermos esse entendimento, nós vamos ter sérias dificuldades. Então eu não tenho uma visão nítida, utilizando uma visão comprometida, eu julgo você. Isso. Eu não deveria fazer isso, certo? Com essa base. Por quê? Porque eu não vou ser justo. Então eu corro o risco de propagar uma mentira. E isso é uma coisa muito comum acontecer. Às vezes você acorda de manhã, alguém postou. Quem aqui já repostou uma mentira? Por exemplo, fulano morreu. E você mandou para alguém que fulano morreu. Seja franco. Para me saber. Poxa, legal. Pouca gente. Certo? Nossa. Não, eu acho legal, porque significa que o povo observa tudo antes de... Mas eu não reposto assim não. Mas esse dia fui postar num grupo algo. Eu pertenço a um grupo que o pastor Silas pertence. E eu postei um troço que me mandaram nesse grupo. E ele veio logo depois e escreveu assim: é verdade ou mentira? Quando ele falou é verdade ou mentira, eu fui ver. Aí eu escrevi lá depois: mentira, eu estava brincando. Você está rindo, mas o assunto é sério. Isso é uma coisa muito simples, né? Aparentemente, mas não é não. Porque se eu propago uma mentira, deixa eu ver só como é que está a igreja. Que às vezes a igreja está melhor que o pastor. Quem aqui já propagou uma mentira mesmo sem querer, levante a mão.
E agora já aumentou o número dos fiéis. Certo? Às vezes acontece. Alguém coloca algo, um número, uma coisa, e você acredita naquilo e divulga. Aí eu te pergunto, quando você propaga uma mentira que o outro contou, você também é mentiroso? Sim ou não? Sim ou não? Pois é. E tudo isso não vai acontecer com um animal, com um objeto. Vai acontecer conosco. Então eu parei para refletir e vou fechar no verso 6. Coloca para mim, por favor. Porque ele diz: não dei aos cães o que é santo, nem lancei aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Note que parece que esse texto está totalmente fora do contexto. Porque ele começa dizendo: não julgue para não ser julgado. Com a medida que você julgar, você será julgado. Cuidado para com um argueiro ou uma trave no seu olho, você não tentar tirar um cisco, que também dá muita confusão entre os irmãos. E me parece que é isso que Jesus está querendo resolver. Melhorar o relacionamento interpessoal das pessoas. E aí ele traz à tona algo muito interessante. Ele diz: não pegue as coisas santas e jogue para um cão. E ali não é um cachorro, não. Ali ele está dizendo: vocês não peguem algo que é valioso, santo, falando de níveis espirituais, e pegue para alguém, e dê para alguém que não tem valor nenhum sobre aquilo que você está dando. E aí agora ele muda de assunto e diz: não pegue uma pérola e olha só, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Olha só, Jesus está dizendo: nunca pegue algo que tem valor para você, Eliezer, e dê para Juliana, achando que ela vai dar o mesmo valor daquilo que tem valor para você. Se você quer manter um relacionamento saudável, descubra o que tem valor para essa pessoa e dê a ela o que tem valor para ela. Você está entendendo? Quando você vai argumentar com seu filho sobre tudo que você faz para ele, você fala para ele todas as suas pérolas que lhe são entregues. E segundo o final do texto, diz o quê? Cuidado, porque se você fizer isso, certo? As pessoas vão pisar suas pérolas, vão fazer de nada suas coisas santas. E se você tentar criar problema, vai dar confusão, vai dar problema. Então isso nos remete a prestarmos um pouco mais de atenção nos outros, com mais responsabilidade, com menos julgamento, com nenhuma conivência, com o mínimo possível de negligência, mas com muito amor, com exortação, com disciplina, criando um ambiente onde as pessoas podem de fato ser bem melhores. Porque eu acho que o que nós estamos vivendo é: o pastor vem para cá com um martelinho na mão e vão botando sentença em cima das pessoas. E esse martelo que o pastor apresenta para você aqui, você não vai dar mole. O que você faz? Toma posse dele e leva para a sua casa. E esse martelo você usa para sua sogra, você usa para sua nora, você usa para seus filhos, você usa para seu cunhado, você usa para todo mundo. Tem amor? Não, não tem. O que eu estou dando sobre as pessoas. E sabe o que acontece? Não melhora o relacionamento da família, não melhora o relacionamento da igreja, não melhora o relacionamento, certo,
da comunidade, porque nós somos o Supremo Tribunal de Justiça. Estamos aqui cheios de Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia. Estamos cheios de pessoas, cada um com seu martelo, com a sua toga. Permita fazer uma aplicação disso, porque é algo tão comum em nosso meio. Somos, na verdade, juízes, ok? Estamos acima de tudo e de todos, julgando o nosso cônjuge, julgando nossos filhos, julgando nossos pais. Vamos julgar os obreiros externos, os obreiros internos, vamos julgar os pastores, vamos julgar os professores, vamos julgar a turma, porque aqui, presta atenção, o telão não está funcionando, então vamos julgar o pessoal da mídia, vamos julgar a pessoa que talvez vá fechar seu carro lá na frente, vamos fazer isso. Não é assim que a Bíblia nos instrui. E foi isso que Deus compartilhou comigo, e eu aprendi uma coisa: uma palavra, ela primeiro tem que falar comigo, para depois eu consiga com mais facilidade transmitir para a igreja. Então vamos deixar o martelinho aqui e vamos levar o amor para casa, o carinho para casa, o respeito para casa. Mas vamos levar para casa também a verdade, uma conversa sadia, saudável. Sabe para quê? Para que vivamos um lar de paz, um casamento abençoado. O Evangelho de João, no capítulo 7, no verso de número 46, alguns homens foram prender Jesus, e eles estão voltando desta missão. E como eles voltam de mãos vazias, eles foram designados a prenderem Jesus, e eles voltam sem Jesus. Bota o verso 45, que fica mais fácil de todos entenderem. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: por que o não trouxeste? Verso 46, responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Preste atenção na frase que foi dita pelos homens que receberam a missão de prender Jesus. Depois você pode observar, eles vão até onde Jesus está, se posicionam em lugares estratégicos. Jesus está falando a uma multidão. Eles não querem prendê-lo naquele momento, sabe que aquilo iria gerar uma grande confusão. Então eles precisam aguardar o momento oportuno para prender Jesus. Eles precisam esperar que uma oportunidade apareça, que uma brecha se abra naquele ambiente. Porém, quando eles vão fazer isso, algo começa a acontecer. Se eles precisam esperar Jesus falar, automaticamente isso significa que eles vão ter que ouvir o que ele está dizendo. E quando eles começam a ouvir, o interesse de prendê-lo começa a não existir. Quando eles começam a ouvi-lo, eles começam a raciocinar e ver que a missão cuja qual eles foram enviados não faz sentido. Eles terminam de ouvir, a oportunidade de prender Jesus aparece, porém eles não cumprem a missão.
eles voltam decididos que não vão prender Jesus, não porque não podem, não porque não conseguem. Eles decidiram que não faz sentido prendê-lo. Então eles voltam àqueles que os enviou, e assim que eles estão chegando, os homens notaram: está faltando alguém neste grupo. O que aconteceu para que vocês não o prendessem? Provavelmente a resposta que eles esperavam era: olha, não apareceu uma oportunidade. Olha, ele estava cercado pelos seus discípulos, que estavam em maior número. Olha, nós não conseguimos porque ia gerar um grande problema. Eles poderiam até mesmo mentir, mas eles acabaram de ouvir a palavra do Salvador. Não faz sentido sair da presença de Jesus um mentiroso. Não faz sentido sair da presença de Jesus um dissimulado. Então eles dizem: olha, para falar a verdade, nós não o trouxemos, porque nunca um homem falou assim como este homem. Preste atenção que eles não estão dizendo: nunca nós ouvimos alguém dizer o que ele disse. Não foi isso. O que eles estão dizendo é que a maneira que Jesus falava, e não o conteúdo. O conteúdo era até mais rigoroso. O conteúdo até cobrava mais. Ele anda dizendo que adultério, que no Velho Testamento era a consumação do ato, agora é simplesmente a cobiça. Ele está dizendo, ou pelo menos anda dizendo, que não matarás nos 10 mandamentos, agora deu lugar a irar contra seu irmão, pois Jesus está dizendo coisas mais duras, coisas mais severas, é verdade. O que ele traz consigo é algo extremamente rigoroso. Então não é o que ele está dizendo, pelo menos foi o que esses homens disseram. Ninguém nunca disse isso, ninguém nunca falou o que ele fala, não é isso. O que eles disseram é: ninguém, como ele fala. Pautado nisso, me veio o interesse de ver não apenas como ele falava, mas o que ele começou falando. Em algumas Bíblias, você talvez pode ter uma dessas, tudo aquilo que Jesus disse vem em vermelho. Não sei se você tem uma Bíbliazinha dessa, mas algumas Bíblias trazem consigo, certo? Essa possibilidade de você abrir e está lá todas as vezes que Jesus falou, está na Bíblia em vermelho. Eu tenho uma dessas e peguei porque isso me interessou para eu dividir com você hoje. O que ele falava? Quais foram suas primeiras frases nos 4 evangelhos? E como ele se dirigia a partir daí, falando a respeito de si mesmo e na situação que enfrentava. É muito comum nós usarmos os textos que Jesus está falando, quando ele está repreendendo o demônio, quando ele está liberando perdão, quando ele está curando e libertando pessoas. Mas eu não quero usar nenhum desses textos hoje. Eu quero te mostrar as frases que ele disse e o que ele estava tentando dizer quando proferiu essas frases. Eu acho que vale a pena nós voltarmos para casa hoje com esse
conteúdo. Eu separei aqui Mateus, Marcos, Lucas e João, tudo o que ele disse, certo? Pela primeira vez nesses evangelhos, mas eu não vou usar essa ordem. Eu vou usar o que ele disse quando tinha 12 anos de idade. De tudo que foi escrito, de toda a fala de Jesus na Bíblia, a primeira que aparece, ele tem 12 anos de idade. Ou seja, a primeira vez que a Bíblia relatou algo que Jesus está dizendo, certo? Ele tinha 12 anos de idade, e o texto está em Lucas, capítulo 2, verso 49. Dá uma olhadinha no que ele fala pela primeira vez a nível de registro bíblico. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu? Boto 50. E ele não compreenderam as palavras que lhe dizia. Verso 51. E desceu com eles, foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. Preste atenção em mim aqui. Jesus havia ido para a festa da Páscoa. A festa encerrou. Ele está agora com toda, ou como a maioria das pessoas, retornando para as suas cidades. Seus pais vão voltar para Nazaré. Mas, depois de um dia de caminhada, José encontrando com Maria, assim que saiu de Jerusalém, eles descobrem algo: Jesus não está com eles. Jesus não está entre os meninos, Jesus não está entre os homens, Jesus não está entre as mulheres. Eles não conseguem achar Jesus naquele ambiente. Eles sabem que saíram de Jerusalém esperando que Jesus fosse com eles. Essa história daria para aplicar de diversas formas. Muitas vezes o culto termina e nós vamos embora e Jesus fica na igreja. Às vezes pensamos que Ele vai conosco, mas não temos o cuidado de observar se o estamos levando. E basta sair da igreja no carro, uma confusão já começa. No lugar que paramos para comer, já vamos estar envolto num ambiente cujo qual ele não frequentaria. Vamos chegar em casa e vamos descobrir que Jesus não foi conosco para casa. Mas não é isso que eu quero me atentar hoje. Eu quero mostrar a vocês o que Jesus ficou fazendo, e é isso que ele vai falar. Depois de 3 dias procurando, eles acham Jesus no templo, conversando com os doutores. Então Maria o aborda, falando da preocupação. Depois você lê. E Jesus diz para ela o seguinte: por que vocês estão estranhando o quê? Qual é o motivo de vocês estranharem? Eu estou aqui obedecendo à vontade, ou fazendo a vontade, ou tratando dos negócios de meu Pai. Eu queria que você atentasse para 2 coisas nesse texto. Primeiro, Jesus está deixando claro que sabe sua missão e que reconhece a autoridade do Pai. Eu vou te mostrar isso de uma forma mais enfática. Reconhecimento de autoridade. Jesus está diante de 2 autoridades: seu pai e a sua mãe terrena, e Deus. Nesses 2 ambientes ele vai nos mostrar isso. Primeiro, ele está dizendo: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. É isso que ele está dizendo, em outras palavras, uma mesma frase dita pelo apóstolo Pedro.
Mas mais do que isso, eu estou aqui obedecendo, cumprindo a missão, porque eu saí do céu para cumprir esta missão. Então eu estou aqui tratando e reconhecendo que as coisas do Pai são mais importantes do que as coisas desta terra. Mas logo em seguida, o texto diz: ele baixou a cabeça, foi para casa e lhe era sujeito. A primeira coisa que Jesus vai mostrar em suas palavras, em suas atitudes, é o reconhecimento do céu, da prioridade do céu, de fazer a vontade de Deus. Mas segundo, o reconhecimento da autoridade de seus pais, daqueles que estão sobre ele. Não se esqueça que ele é o próprio Deus, sendo cuidado por homens, por seres humanos. É o divino sendo cuidado por um indivíduo carnal, e ele não tem problema nenhum de obedecer a essa hierarquia. O texto diz: ele ficou quieto, foi para casa e lhe foi sujeito. Obedecia seu pai e a sua mãe. Talvez isso nos mostre porque ele foi bem sucedido. Talvez essa seja uma grande lição de Jesus para todos nós, que muitas vezes não atentamos. Que uma das melhores maneiras de sermos bem-sucedidos nessa terra é obedecermos aos nossos pais. É o reconhecimento de autoridade. Agora é Isaac, o segundo filho, que também, a nível de prosperidade, é algo extraordinário, mas que recebeu uma bênção de Abraão que o primeiro não recebeu. O que Deus dá através de Abraão a Isaac é uma bênção de governo, de notoriedade, de reconhecimento, nação santa, povo escolhido é Israel. Eu tenho algumas reservas no que diz respeito a essas questões, às vezes de simbologia, bandeiras, essas coisas. Eu não sou, a minha fé não é muito posicionada nessas coisas, mas eu também não tenho restrições, desde que não infringe. Mas quando eu olho para Isaac, eu vejo 100 anos de idade, Isaac nasce, e Abraão agora vai ensinar esse garoto. Abraão vai mostrar a esse garoto o que Deus pode fazer através dele. Sabe o que me encanta em Isaac, diferente de Abraão? Rebeca também era estéril, igualzinho a Sara. Rebeca também tinha servas. Rebeca também podia fazer uso da lei e botar seu marido para se deitar com uma outra mulher, sim ou não? Mas ela fez? Ela não fez. Não. Rebeca não fez isso. Eu acho extraordinário, porque provavelmente isso é feito por causa de uma instrução de Abraão. Isaac, escuta que o papai vai te falar. Deus prometeu que nós seremos uma grande nação, e eu queria tanto ter um filho, que foi por isso que eu peguei Ló, seu primo. Depois eu aceitei me deitar com Agar, para ter seu irmão Ismael, e por último você acabou nascendo. Então, meu filho, não cometa o mesmo erro que eu. Olhe só, não cometa. Eu queria que você, pai, saísse daqui hoje entendendo que o que Abraão deu para Isaac não pôde dar para Ismael, porque não podia pegar a bênção da primogenitura e a bênção que ele tinha que ministrar, não dava para dividir.
Você vê isso quando acontece com Esaú e Jacó. Mas eu hoje, como pai, e você também, podemos dar as duas coisas para um filho só, ou para todos eles. Podemos fornecer todo o exemplo religioso, toda a visão que Deus deu a Isaac, mas também podemos oferecer toda a estrutura que Abraão ofereceu a Ismael. A grande dificuldade hoje que temos nessa geração, queridos, é a postura masculina. A cada dia que passa ela está se enfraquecendo cada vez mais. Parece que é um jugo forte que nós estamos colocando sobre os homens, mas não é. É responsabilidade nossa. Você não sabe o que é para tua filha, cara. Esse dia eu cheguei no restaurante, esse aqui estava almoçando com a filha dele, porque tinha batido uma meta na escola. Você não tem noção do que representa aquilo. Tirar um tempo para seu filho. Chega em casa hoje, cara, deita na cama do lado daquele marmanjo. Dá um abraço nele, ele vai falar, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso. Ficar, cala essa boca, menino, que você é meu. Vim da igreja agora, eu vou orar por você. Ora, ministra no coração desse menino, até ele chorar. Eu falei assim, não, pai. Isso, pega essa menina sua. Vai cuidar dela. Por quê? Porque Deus não desiste de você, porque você vai desistir dos seus filhos. Não bota, hoje eu não quero, hoje deixa as mulheres de folga. Porque só sabe o que mulher faz quando nós vamos fazer. Termina aqui um tempo atrás, eu já falei isso aqui. Às vezes você é homem, procura sua esposa, ela diz, não quero, estou cansado, lavo, passo, rumo casa. Um dia eu falei, num dia de domingo, eu falei, dane-se. Falei com a minha mulher, hoje você dorme, acorda a hora que você quiser. Quem arruma a casa sou eu, quem faz comida sou eu vou fazer tudo, você não faz nada. Quero ver se esse negócio cansa. Chegou a noite, ela falou, e aí, Cláudio? Eu falei, me deixa em paz. Me deixa em paz, me deixa em paz, que eu não quero saber de nada. Basta inverter a posição. Então, e eu termino aqui, ô paizão, pastor, qual é a melhor coisa que eu posso fazer para meu filho? Tratar bem a mãe dele. A melhor coisa que você pode ser, certo? Para seu filho, é seu filho ver você tratando bem a mãe. Isso. Ah, pastor, mas ela é ruim, mas é sua. Não tem nada a ver com isso. Fica de pé. Fala assim comigo, só os homens, eu sou um bom homem. Eu só ainda não sei disso. É brincadeira. Deus abençoe a sua casa. Me ajude alguém no teclado aqui, vamos terminar. Feche seus olhos, feche aí. Se você estiver com sua esposa, se você estiver com seus filhos, fica pertinho. Você quer que seu filho aprenda a te perdoar? Ele já viu você pedindo perdão para sua mãe? Ou para a mãe dele, sua esposa? Mostre para seus filhos como se faz. Pai, só quem não tem sabe a falta que faz. Às vezes, quem tem não dá valor nenhum. Que nós possamos mostrar para os nossos filhos o que Abraão mostrou para Ismael. Você vai sem dinheiro, mas vai com Deus. E Ele é o dono do ouro e da prata. E me prometeu que vai fazer de você grande. Uma hora seu filho vai ter que ir embora, por bem ou por mal, com seu consentimento ou sem ele. A vida é desse jeito. Mas nada melhor do que você ter a honra de dizer:
é meu filho, aquele ali é meu filho, é minha filha. Pai, abençoa cada lar, abençoa os casamentos, que não sejamos omissos, que sejamos realmente sacerdotes, que possamos cuidar de nossas esposas, a ponto de nos tornarmos exemplo para os nossos filhos, para que as nossas filhas queiram se casar com um homem como nós, para que os nossos filhos queiram ser uma versão melhorada. E se por algum motivo, ó Deus, alguns estão no momento filho pródigo, no momento da aventura, no momento de ir embora, nós não podemos ir com ele, mas nós vamos continuar com o Senhor, para trazer nossos filhos de volta, estejam eles onde estiver. Eles são teus, ó Pai, e são presentes. Filho não é acidente, não. Filho não é maldição. Filho é herança. Abençoa, ó Pai, todos os pais, aqueles que nos assistem. Te damos graças por tudo. Leva o teu povo debaixo da tua mão poderosa. Que tenhamos uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana de boas notícias, de bons negócios, do derramar do teu Espírito. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Santo Espírito do Senhor seja para com todo o povo de Deus, e todos digam